Onde está o teu valor? A boa pergunta, né? Onde está o teu valor? Onde está a tua força? É importante saber onde está a nossa força, porque nas horas da necessidade nós iremos saber onde buscar nossa fortaleza. Davi foi um grande guerreiro, mas a causa tinha uma causa. Ele sabia onde estava a fortaleza dele, a força dele. E ele revelou isso para nós. E hoje podemos saber a causa das vitórias de Davi. Davi não perdia a batalha. Davi tinha um senso de vitória. E ele revelou para nós o segredo do seu valor. Pois, se nós vemos a história de Davi, o lugar dele era ali, cuidando de ovelhas. Era um pastorzinho de rebanho. Do ponto de vista do pai, Davi era o menor dos filhos. O pai julgou Davi como de pouco valor, de pouca conta. Isso nós podemos ver quando o profeta veio para ungir um rei de Israel. O pai apresentou todos os filhos, desde o que ele via com mais valor. Não, apresentou Davi, ocultou Davi. E o profeta que veio ungir na casa dele um dos filhos dele para ser o rei de Israel, falou, não é nenhum desses, não falta algum? Aí então faltava o último. O último. Tinha o último. O valor que o pai dava a Davi. O último. Aquele esquecido. Aquele que estava cuidando de ovelhas. Aí então, ele aponta, não, tem um lá, cuidando de ovelhas. Me traz a mim. Aí teve que buscar esse filho, o último, dentro da escala de valores do pai. Davi, o último, na escala de valores do pai. Assim como me vê. Mas antes, até mesmo o profeta se enganou. Ele viu um dos filhos de Jessé, um dos filhos do pai de Davi. Falou, esse deve ser o homem. Homem bom de aparência, forte. Mas depois Deus disse para o profeta, não é este não. Eu não vejo como vê o homem vê a aparência. Deus tem uma outra escala de valores. Até que apareceu o meninozinho lá, Davi. E o profeta falou, é este. É este. E este menino saiu dessa escala de valores, como o último na casa dele, para ser um grande rei em Israel, um vencedor. A escola era a causa das vitórias de Davi. Ele deu o segredo do valor dele. Ele deu o segredo do valor dele. Ele disse uma vez, a minha força está no Senhor. A minha força está no Senhor. A minha força está no Senhor. Aí está a grande ênfase de Davi. O lugar da sua força. O lugar do seu segredo. O seu segredo estava em Deus. O Senhor é a minha força. Palavras de Davi.
Cristo deu ensejo àquela vida de combate de Davi. Davi, um grande guerreiro. E tudo que Davi fazia, esperava o momento do Senhor. Ele sabia agir no tempo de Deus. Uma vez, ele tinha o rei em suas mãos. E o rei estava perseguindo Davi para matar Davi. E o rei entrou ali numa caverna onde Davi se escondia. E o rei foi fazer suas necessidades. Davi tem um ensejo de matar o rei que estava procurando matá-lo. Mas Davi não fez isso. Apenas cortou um pedaço do manto. E o rei nem sentiu. E Davi mostrou isso para o rei. Eu poderia tê-lo matado, o rei, mas não fiz isso. O rei esteve nas mãos de Davi, mas Davi não fez isso. Porque Davi tinha dentro de si um senso de valor. A vontade de Deus no seu coração era a prioridade de Davi. Davi tinha valores espirituais, armas espirituais. E as armas espirituais são eternas. Passarão o céu e a terra, diz Deus, mas as minhas palavras não passarão. As minhas palavras não passarão. E Davi tinha no seu coração esse arsenal de armas espirituais. Isso fazia de Davi um homem invencível nas batalhas. Ele esperava pela vontade de Deus. Ele teve o rei nas suas mãos, mas ele tinha uma noção espiritual. Sabia que o rei era um ungido do Senhor. E ao ungido do Senhor ninguém pode tocar. Ninguém toca nos ungidos do Senhor. Davi tinha esse segredo espiritual. Não tocou no rei. Grande segredo Davi tinha, né? Ele tinha as armas espirituais. E Davi fazia o que agradava a Deus. Davi tinha a palavra de Deus em seus lábios, em seu coração. Veja quanto que ele escreveu de Deus ali nos Salmos. Ele sabia como estar debaixo do manto do Altíssimo, debaixo do guarda-chuva da proteção do Altíssimo. Até o ponto que Deus disse. Davi conhecia o coração de Deus. Davi conhecia o coração de Deus. Deus disse, Davi é um homem conforme o meu coração. Davi é o homem conforme o meu coração. Grande valor de Davi. Grande arma de Davi. E com este valor ele enfrentou exércitos e derrubou exércitos. Foi o homem que expandiu Israel como nunca. Expandiu os domínios de Israel. Pois este homem conhecia os valores de Deus. E os valores de Deus nada mais é do que conhecer a palavra de Deus. Davi era um grande conhecedor da palavra de Deus. Isso sustentou Davi no seu êxito, na sua vitória. Era a base dos seus valores. O conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Então agora eu pergunto, onde estão os seus valores? Você está enfrentando batalhas?
Você está enfrentando problemas, dificuldades, desafios. Davi foi um mestre nesta arte de desafios, de batalhas, de guerras. Ele passa para nós o segredo da sua vitória. E o segredo da vitória de Davi era conhecer a vontade de Deus. Em termos atuais, era conhecer as boas novas. Em termos atuais, era conhecer aquele que nos leva a Deus. E quem é este que nos leva a Deus? É a palavra de Deus. Em outros termos, este que nos leva a Deus, que é a palavra de Deus, ele tem um nome, que é sobre todo nome. Jesus Cristo. Ele recebeu esse nome. E diante desse nome, depois dele ser glorificado, todos os seres, no céu, na terra e no inferno, tem que se dobrar, tem que se ajoelhar diante desse nome. Esse nome é poderoso. Aí está o segredo onde podemos obter as nossas vitórias nos dias de hoje e sobrepujar as dificuldades. É o segredo de Davi. Conhecer a vontade de Deus no aqui e no agora. E isso nos é dado. Nós podemos conhecer hoje, no aqui e no agora, a vontade de Deus. Você pode me perguntar como eu vou conhecer a vontade de Deus? Se Deus está no céu, eu estou aqui na terra. Mas Deus não nos deixou órfãos. Jesus falou, eu vou embora para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou rogar ao Pai e Ele vai enviar para você um outro Consolador. Um outro Consolador, uma outra pessoa que, como eu, vai consolar vocês, vai tirar vocês dos caminhos que vos entristecem, vai tirar vocês, vai abrir portas para que no meio do mar, dos desafios, um caminho se abra e você passe vitorioso por estas tempestades. Onde você poderá dizer, como está escrito, você vai passar pelo fogo sim, mas Deus estará com você. Você vai passar pelas águas sim, mas Deus estará com você. E quando Deus está com você, a sua vitória é certa. Paulo compreendeu essa lição. E ele disse, sou mais que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha o valor de Paulo. Ele aprendeu os mesmos passos, as mesmas pegadas de Davi. Paulo tinha dentro de si as mesmas pegadas de Davi. O conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus somente poderá ser realizado por um caminho. E qual é o caminho que vai me levar à presença de Deus? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho que vai levar você à presença de Deus. Através de que recurso? Através do conhecimento das boas novas. Isto é, através do conhecimento das mensagens que Jesus deu. E estas mensagens lhe ficarão claras à medida que você ler as Escrituras e ficar ouvindo o que o Espírito Santo diz a você. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é hoje a igreja de Deus. E o Espírito Santo fala para você. É uma boa nova, né? E aí você terá, nestas falas do Espírito Santo, o retrato, as pegadas de Davi, para ser um vencedor em todas as suas batalhas. Aí está seu valor. Onde está seu valor? No conhecimento da palavra de Deus. É uma boa nova, não é?
é uma boa nova. O seu valor está no conhecimento das palavras de Deus.